Abra sua Bíblia então comigo em Atos capítulo 27. Nós vamos ler o versículo de número 9. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum ele já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, eu vejo que a navegação há de ser muito incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Versículo de número 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que Paulo ele dizia. Bom, pule comigo agora para o capítulo 28. Capítulo 28, vamos ler a partir do versículo de número 1. Capítulo 28, versículo 1 diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e todos, por causa da chuva que caía e também por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem ele é um homicida. Visto como ele está escapando do mar, a justiça não deixa ele viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Diga aleluia. E eles esperavam que viesse a inchar, ou até mesmo a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de opinião e disseram: esse cara é um Deus. Diga uau. Eu vou repetir esse final. Mas eles olharam e vendo que Paulo não inchou e não caiu morto, eles mudaram de opinião e falaram: esse cara é um Deus. Por favor, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós rendemos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Estamos reunidos aqui como Sua igreja. Eis aqui a Sua igreja, o Seu povo. E nós, como Sua igreja, como Seu povo, queremos ouvir a Sua direção através da Sua palavra, Pai. Pedimos juntos, no nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, de modo que o Seu nome, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos, no nome de Jesus. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 27 e o capítulo 28 do livro de Atos, ele conta duas realidades experimentadas por Paulo. A primeira realidade é uma realidade de experimentar uma série de problemas e de dificuldades uma atrás da outra, a ponto das pessoas olharem para ele e falar assim: rapaz, esse cara daí é um cara amaldiçoado, tem alguma coisa ruim com esse cara. Esse cara, ele escapa da tempestade, ele escapa do problema no navio, ele não escapa da tempestade, e aí ele cai no navio, e ele cai do navio, uma serpente pega ele, e depois esse cara, ele está com algum problema, tem alguma coisa ruim posando na vida dele. Ninguém acreditava em Paulo, ninguém acreditava pela realidade que ele estava vivendo. Mas em pouco tempo, Deus, Ele manifesta o seu poder ali na vida de Paulo, de maneira em que muda completamente o parecer e a opinião das pessoas, porque aqueles que não acreditavam, aqueles que achavam que alguma coisa muito ruim estava na vida de Paulo, numa questão de pouquíssimo tempo, piscar de olhos, eles olham e falam assim: rapaz, esse cara, ele parece um Deus. Uau!
Existem momentos na nossa vida que nós estamos enfrentando tantos problemas, em que nós e as pessoas à nossa volta começamos a achar alguma coisa ruim está acontecendo comigo. Existem momentos que nós estamos nos deparando com uma sequência de dificuldade que a gente começa a achar: o que está acontecendo comigo? Eu estou desagradando a Deus em alguma área? O que está acontecendo comigo? É uma bruxaria que está sendo direcionada contra a minha vida? O que está acontecendo comigo? É inveja? É olho grande? Meu Deus, o que está acontecendo? É uma atrás da outra, que é isso? E aí as pessoas à volta, elas acham alguma coisa tem de errado com ele, alguma coisa tem de errado com ela, e às vezes nós mesmos achamos: o que está de errado comigo? Olha mais ou menos as situações que Paulo ele enfrenta. A primeira situação, Paulo, ele estava em uma embarcação como prisioneiro, sendo levado para Roma. Paulo foi preso por pregar o evangelho, foi preso por ensinar a verdade. E aí pensa em uma coisa complicada como essa: você está fazendo a obra de Deus, liderando uma célula, fazendo casa de paz, cuidando e discipulando pessoas, você está envolvido na obra, no ministério, em algum trabalho na igreja, e fazendo o seu melhor para Jesus, e poxa, e o que você ganha é de repente alguma área da sua vida ser aprisionada. Você se envolvendo, trabalhando, dando o seu melhor para Deus, e puxa vida, de repente o cara é preso, fazendo o melhor para Deus, e de repente acontecem algumas coisas em que áreas importantes da minha vida parece que deram um nó, travou. Meu Deus, o que houve? Olha o segundo problema que Paulo passa. Paulo passa pelo problema de, além de estar sendo levado como prisioneiro dentro do navio, o navio que ele estava começa a se deparar com uma grande tempestade. É aqui nesse capítulo que fala de uma tempestade que uma vez eu já preguei aqui, chamada Euraquilão. Foi nessa viagem que Paulo se depara com um grande furacão chamado Euraquilão. E aí, como se não bastasse ele estar sendo preso por fazer o bem, ele ainda se depara com um furacão no meio do caminho. E existem momentos na nossa vida em que não uma área apenas ela é aprisionada, mas parece que nós entramos no meio de um furacão, aonde todas as áreas da nossa vida começam a ser abaladas. Foi o que Paulo enfrentou. Um furacão no meio do trajeto, um furacão no meio da viagem. Talvez a sua realidade hoje seja essa: você está aqui e a sua cabeça, ela está no meio de um turbilhão de coisas. Você está no olho do furacão, várias áreas da sua vida sendo abaladas, mexidas. Foi o que Paulo enfrentou. O outro problema, o versículo de número 11 do capítulo 27 diz assim, ó: mas o centurião, ele acreditava mais no piloto e no mestre do que do que Paulo dizia. Perdeu o crédito. Como é que esse cara vai abrir a boca e vai falar alguma coisa? Alguém vai acreditar nele? Ele estava no navio tentando dar um conselho para o piloto e para o centurião, e diz ali a Bíblia de que o centurião não queria dar ouvidos para o que Paulo falava. Não tem como dar crédito para esse cara com a vida toda arrebentada assim. Às vezes parece que o furacão ele nos abala tanto que até o crédito diante das pessoas nós perdemos. O crédito diante da família, o crédito diante dos amigos, o crédito as pessoas olham e falam assim: como é que essa pessoa vai querer falar alguma coisa para mim? Como é que uma pessoa com a vida toda arrebentada vai querer falar de Jesus para mim? Como? Como é que uma pessoa com um casamento todo bagunçado vai querer falar de Jesus para mim? Vai querer dar conselho para mim? Foi o que aconteceu com Paulo, perdeu o crédito. Aí a outra
outra situação que Paulo vem enfrentando, e tudo isso em sequência. Ele chega no meio de uma ilha, e quando ele chega no meio daquela ilha, ele vai tentar trabalhar, pegar graveto para poder alimentar a fogueira que montaram para poder aquecer eles do frio. E na hora que ele bota a mão em um graveto, uma serpente estava junto com o graveto, e essa serpente vem na mão de Paulo agarrada. Ele é picado por uma serpente. Meu Deus, o negócio foi tão uma sequência que as pessoas olharam e falaram assim: esse cara tá com uma nhaca em cima dele. Existem situações que o maligno, como serpente, ele aproveita a correria e a fragilidade nossa da tempestade para tentar lançar veneno que irá matar, neutralizar a nossa fé, a nossa caminhada, o nosso chamado. Talvez a sua realidade hoje seja você está sentindo que está meio que paralisando aos poucos. Alguma coisa está acontecendo que está gelando e esfriando o seu coração aos poucos. Alguma coisa está acontecendo que está gelando e esfriando a sua fé aos poucos. Meu Deus, tudo que eu menos precisava numa hora de luta e de turbulência como essa é o meu coração esfriar. Pode ser o efeito da serpente. O que eu vejo é que Deus é maravilhoso demais. Quantos podem dizer aleluia? Jesus é lindo demais. Digam glória a Deus. Manda um beijão, assim ó. Jesus lindão. Lindo, 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 lindo és. Aleluia. Glória, glória eu te dou. Quantos podem dizer aleluia? Jesus é lindo demais. E aqui diz o texto: mas sacudindo ele a víbora no fogo, ele não padeceu mal nenhum. E não foi só isso. Esperavam as pessoas à volta que ele iria inchar e ele iria cair morto. Mas esperando muito tempo e vendo que nada aconteceu, nenhum incômodo lhe sobreveio, mudaram de opinião. Quando Jesus, ele aparece no meio de toda aquela sequência de problemas, e ele decide, chegou a hora de Paulo, chegou o momento de Paulo ser exaltado, chegou o momento de Paulo ser honrado, chegou o momento das pessoas conhecerem quem verdadeiramente é o Deus de Paulo, o Deus que salva, o Deus que livra, o Deus que abençoa, o Deus que proporciona milagre do dia para a noite, num piscar de olhos, em pouco tempo. Porque a mesma coisa que Paulo experimentou aqui aconteceu com José. Foi do dia para a noite. Um dia José era prisioneiro, um dia José estava no cárcere, pagando o preço injustamente por algo que ele não tinha cometido. Mas chega uma hora que Deus do seu trono olha e fala bem assim: José, chegou a sua hora, José, chegou o seu momento. E aí do dia para a noite, José deixa de ser prisioneiro e passa a ser governador de todo o Egito. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Havia uma sentença sobre Daniel, lançado na cova de leões, vai morrer. E aí chega lá, no momento da cova dos leões, todo mundo imaginava que Daniel iria acabar destruído. E aí Deus segura, tranca a boca do leão. E quando o rei aparece e chama Daniel, Daniel, e Daniel responde: ó Senhor rei, eu estou aqui, o meu Deus me guardou e me livrou da boca dos leões. E o rei fala: bendito seja o Deus de Daniel, bendito seja o Deus que livrou a Daniel. Ó irmão, uma hora é a nossa hora, uma hora é o nosso momento. Chega uma hora em que Deus fala: o seu tempo chegou. E posso dizer, existem pessoas que estão vindo numa sequência, e parece que não estão aguentando mais. Deus trouxe você aqui essa noite para eu dizer em nome de Jesus: a sua hora está chegando, a sua hora está chegando. Vai mudar do dia para a noite, vai mudar do dia para a noite. Irmão, você pode dizer aleluia e adorar a Ele. Aleluia. Ninguém acreditando. O negócio estava feio.
Mas chega uma hora que as pessoas olham e falam assim: nossa, esse camarada aí, ele é servo de Deus. Nossa, eu pensava que essa irmã, ela ia acabar mal, mas rapaz, hoje eu vejo que essa irmã, ela é uma mulher de Deus. Olha só. Todo o agir de Deus, seja na vida de José, seja na vida de Daniel, seja na vida de Paulo, esse agir, ele se manifesta junto com atitudes certas. Diga comigo, atitudes certas. O agir de Deus, eu vou tendo a atitude certa, e Deus vem fazendo o seu agir. E chega uma hora que chega o ponto X. O ponto X, talvez, eu vou na atitude certa, e Deus vai dando livramento. E o livramento ainda não é exaltação. O livramento é apenas o escape para o inimigo ele não derrotar você completamente, para o inimigo não acabar com a sua vida, para o inimigo não tocar num fio do seu cabelo. É só um livramento para o dia. Então Deus vai dando livramento, mas chega uma hora que é o dia X. E no dia X Deus fala: agora é a hora de ser exaltado. Agora é a hora de todos conhecerem quem é o Deus que você serve. Agora é a hora de todos saberem que a sua batalha e a sua luta nunca foi em vão. Nunca foi em vão. Mas tudo isso, gente, é acompanhado de atitudes certas. Então vamos avaliar. Eu poderia falar da vida de José, as atitudes de José, das atitudes de Daniel, das atitudes de outros homens de Deus. Quero falar de Paulo. Quais atitudes que Paulo teve no meio dessa luta toda? Primeiro, Paulo, no meio da tempestade, ele levanta para produzir ânimo em si mesmo e nos outros. Capítulo 27, versículo 21 e 22 diz assim, olha só o que diz: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: olha, na verdade era razoável, ó varões, vocês terem me ouvido a mim e não ter partido para Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perecerá da vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo levanta e ele, no meio da tempestade, ele começa a gerar ânimo nas pessoas. Irmão, no meio da tempestade, escute, você vai precisar de produzir ânimo em você mesmo e produzir ânimo nas pessoas que estão à sua volta. Escute, as pessoas da sua casa estão te olhando, irmão. Você está passando uma luta financeira violenta. Você está passando uma luta no seu trabalho onde você nunca experimentou uma luta igual na sua vida. As pessoas da sua família estão te olhando e querem observar como é que você vai lidar com essa situação. A resposta de Deus para você lidar com essa situação é: levante, produza ânimo em todo mundo e diga: Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus não vai deixar faltar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Nessa hora da tempestade, você precisa produzir ânimo em você e ânimo nas pessoas que estão à sua volta. A luta está grande. Se você abater e desanimar, as pessoas que estão à sua volta vão abater também e o navio pode afundar. Uma das coisas que nós precisamos fazer é: eu tenho uma responsabilidade dentro do navio que Deus me colocou, e essa responsabilidade é de gerar ânimo em mim mesmo e em todos que estão à minha volta. Por mais que eu esteja no meio do furacão, por mais que eu esteja no olho da tempestade, você não pode desanimar nessa hora. Você não pode se mostrar fraca nessa hora, irmã. Você não pode se mostrar fraco nessa hora. Você tem que acreditar e mostrar para as pessoas que você acredita, que você confia e que você tem certeza. Deus não vai abandonar vocês, Deus não vai desamparar vocês, Deus vai agir na hora certa, Deus vai dar o livramento igual deu outras vezes, Deus vai honrar vocês igual honrou outras vezes, Deus vai abençoar de maneira tremenda e poderosa, porque Ele já fez isso outras vezes. Essa atitude de Paulo
A segunda atitude de Paulo, o capítulo 27, versículo número 25 e 26, diz assim: portanto, ó varões, tenham bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo é necessário irmos e parar em uma ilha. Escute, querido, faz parte do processo algumas paradas na ilha. O destino de Paulo era Roma. Paulo, quando ele foi preso, ele decidiu de que seria melhor para ele ser julgado em Roma. Então ele estava com um propósito no seu coração de chegar a Roma. Só que o navio enfrenta a tempestade. No meio da tempestade, Paulo entende. O que Paulo entende? É necessário dar uma parada na ilha. É necessário o navio, Deus vai direcionar o navio vai dar uma encalhadinha na ilha. É importante essa parada. Meu irmão, escute. Às vezes no meio da tempestade, Deus, Ele vai exigir de nós uma parada na ilha. Uma parada para descanso. Uma parada para renovo. Uma parada para reavaliar o trajeto, os planos do trajeto. Porque no meio da tempestade, a cabeça fica confusa demais. É muita coisa para resolver, é muita coisa que precisa colocar no lugar, é muita coisa que precisa fazer, e a gente entra naquela correria, e tudo que o diabo quer é aproveitar a correria para ele lançar o veneno da serpente. Então eu preciso dizer para algumas pessoas que estão aqui: é preciso dar uma parada e descansar mais em Deus. É preciso aliviar um pouco a sua mente desse turbilhão de pensamento. Tirar esse turbilhão de pensamento que está te sufocando e tirando até mesmo o seu sono. E falar: Deus, eu estou colocando isso aqui em suas mãos. Eu vou descansar em Deus. Eu vou lançar em Deus toda a minha ansiedade. Como a Bíblia diz: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Se Deus não botar a mão para resolver, nós não vamos conseguir resolver. Por favor, fala para o seu vizinho que está do seu lado: você precisa descansar um pouco mais. Há umas 3 semanas atrás, eu estava no meio desse furacão, no meio de uma tempestade, e tanta coisa. E tanta coisa, e tanta coisa. E eu senti Deus falar no meu coração: você precisa dar uma parada. Você precisa dar uma freada. Aí eu chamei a equipe toda e falei: olha, eu vou dar uma freada em algumas coisas. Vamos pegar aqui e já ver o que eu tenho de compromisso que eu posso cancelar. Vamos cancelar. Algumas coisas não dá para cancelar, mas o que dá, algumas coisas aqui internas eu preciso dar uma aliviada, porque no olho do furacão, Deus pode exigir de nós uma parada para avaliar as coisas. Talvez a sua cabeça está cheia demais. Você está querendo resolver tudo com a força do seu braço. Você está querendo dar jeito com a sua própria mão. E Deus trouxe você aqui essa noite para dizer: dê uma parada, dê uma parada. Pare um pouco, pare um pouco. Paulo não dispensou a parada na ilha, ele parou. E parar não significa desistir, parar não significa recuar. Parar simplesmente é renovar as forças e reavaliar o plano para chegar ao objetivo final. A terceira coisa certa que eu vejo Paulo fazer, o versículo 33 e 34 do capítulo 27 diz assim: enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: olha, já é o 14º dia, e vocês estão permanecendo assim, esperando alguma coisa, sem comer nada, não estão provando nada. Portanto vos exorto que comam alguma coisa, pois isso é para que
por vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá na vossa cabeça. É preciso se alimentar. Paulo, ele orienta aqueles tripulantes e todos que estavam no navio junto com ele: se nós queremos sair bem dessa tempestade, nós vamos precisar de nos alimentar. Irmão, duas coisas que o diabo faz na hora que um servo de Deus, ele está vivendo pressão, e ele usa essas artimanhas para poder tentar lançar de vez o seu veneno. É fazer o servo de Deus perder a fome, parar de comer, e perder o sono, parar de dormir. Porque se o diabo consegue fazer você perder a fome, parar de comer, para você perder a saúde em uma outra área da sua vida, está pouco perto. Para você não ter energia para lutar, para você não ter força para batalhar, para você não ter energia para sair do problema que você precisa sair. Aí ele faz você parar de comer. O meio da turbulência, a cilada dele é fazer você parar de dormir. E aí eu preciso me alimentar, tanto fisicamente quanto me alimentar espiritualmente. Quantas pessoas que, quando estão passando no meio do furacão, no meio da tempestade, elas deixam de se alimentar espiritualmente. O diabo rouba delas a vontade de orar. Elas não têm mais vontade de orar, não conseguem ter tempo para orar. Está na tempestade, não ora mais. Está na tempestade, não tem força para poder vir para o culto, para buscar. Está na tempestade e não consegue ir para a célula. Está na tempestade e desanimou para todas as coisas. Ei, você precisa se alimentar espiritualmente. O que mais você precisa nessa hora de tempestade, de estar aqui no altar de Deus. Se tem culto segunda, você tem que estar segunda. Se tem terça, você tem que estar terça. Se tem quarta cela, você está quarta. Não importa, você vai estar no altar, porque você precisa se alimentar. Na hora da tempestade, você precisa se alimentar. Aí olha outra coisa certa que Paulo faz. Diga comigo, fazer a coisa certa. O capítulo 28, versículo 1 e 3, diz que Paulo, quando chega na ilha, ele vai logo correndo para poder catar graveto para alimentar a fogueira que os bárbaros acenderam. Os bárbaros acenderam a fogueira para ajudar eles, para que eles não morressem de frio, porque estava muito frio. E quando a fogueira está acesa, Paulo, ele vai começar a trabalhar, botar a mão para trabalhar. Escute, aqui nesse texto nos dá ensinamento para dois tipos de pessoas. Existem pessoas que estão trabalhando demais e precisam frear, porque você está tentando resolver com a força do seu braço. Mas existem pessoas que não experimentaram o milagre, porque estão trabalhando de menos. Deus já falou para você o que você tem que fazer. É só você ter atitude, é só você ir lá e realizar. E você está parado sem fazer absolutamente nada. Qual dos dois serve para você? Tem gente que está precisando parar, descansar. Você está ativo demais, atribulado demais. Não é problema nenhum você parar um pouco para descansar. Deus já sabe que você é batalhador. Deus já sabe que você é batalhadora. Você já sabe disso, não precisa provar nada para ninguém. Você precisa parar um pouco para descansar. Mas tem gente que está descansando já há muito tempo. Chegou a hora de você levantar e começar a correr atrás para catar graveto, meu irmão. Você tem que correr atrás para catar graveto, irmão. Aleluia. E aqui o catar graveto era o alimento necessário para o fogo manter-se aceso e eles não iriam morrer de frio. O catar graveto para nós é o trabalho necessário para eu aquecer alguma área da minha vida que está correndo risco de morrer. O catar graveto para você talvez seja você trabalhar mais em prol do seu casamento, porque você não está fazendo nada, você não se esforça nada para poder lutar pela restauração do seu casamento. Você vai ter que colocar graveto lá para o seu casamento não morrer de frio. Talvez o catar graveto é você
não deixar morrer a sua vida espiritual e ministerial. Você pode fazer muito mais do que você tem feito, se envolver muito mais, mas não está fazendo nada. E você sabe que o frio está cada vez mais tomando o seu coração, o frio está cada vez mais agelando a sua vida e afastando você. Então você vai ter que trabalhar e catar graveto para o seu ministério não morrer. Atitudes certas, nada de braços cruzados, vamos catar graveto. E por último, atitude de Paulo. Na hora que a serpente, diz aqui no capítulo 28, versículo de número 6, e eles esperaram que viesse Enxá morto, mas tendo esperado muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio, mandou um parecer que diziam: esse cara parece um Deus. Na hora que a serpente mordeu o Paulo, ele sacudiu a serpente e lançou ela no fogo. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente que esse homem é homicida, visto que ele, escapando do mar, justiça não deixa viver. Versículo 5: mas sacudindo a víbora no fogo, nenhum mal padeceu. Atitude certa, a serpente veio e tentou envenenar ele. E qual foi a atitude dele? Eu não vou deixar essa serpente me envenenar. Lugar de serpente é queimando no fogo. Lugar de serpente é queimando no fogo. E ele sacudiu. Atitude de Paulo, lançar a serpente no fogo. A atitude certa nossa é: o diabo está tentando envenenar o seu coração com alguma coisa. A serpente está tentando te envenenar para matar a sua fé, matar seu casamento, matar o seu ministério, matar a sua comunhão com a igreja que Deus colocou você. O diabo está tentando envenenar você. A atitude foi de Paulo, sacudiu e falou: serpente, aqui não, seu lugar é no fogo. A atitude é minha e é sua, e é dizer: serpente, em mim não, seu lugar é no fogo. Nenhuma serpente vai envenenar a sua vida, nenhuma serpente vai envenenar seu coração, nenhuma serpente vai destruir a sua caminhada com Deus, nenhuma serpente vai destruir seu casamento, nenhuma serpente vai destruir sua família, nenhuma serpente vai picar você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé junto comigo.